pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu trouxe 3 motivos para você ler A Forma da Água, o livro do Daniel Krauss, escrito em parceria com Guillermo del Toro, que é um complemento aí pro filme recém-lançado nos cinemas. No caso, se você tá vendo esse vídeo em 2020, foi um filme aí de muito sucesso em 2018, indicado a vários Oscars e tal. A Forma da Água chegou arrebentando no cinema com a história de uma mulher que se apaixona por uma criatura mística presa em um laboratório. É uma fábula repleta de nuances, linda visualmente e muito poderosa em termos de narrativa. O Del Toro já é conhecido de grandes obras do cinema, particularmente eu amo O Labirinto do Fauno, ainda é o meu favorito dele, mas muito da emoção vem do coração do Del Toro. O cinema é a vida dele, ele conta histórias como ninguém, mesmo quando o plot é muito simples, chega até a ser meio clichê, sei lá, porque é uma história que já foi contada de inúmeras formas por várias pessoas. A ideia da Forma da Água começou a se delinear em 2011, quando o Daniel Krauss e o Del Toro estavam trabalhando em parceria em um livro. E aí, no meio da conversa, o Daniel Krauss trouxe o plot de uma zeladora que se apaixona por um anfíbio. E o Del Toro se apaixonou por essa premissa e eles voltaram a conversar sobre isso de novo alguns meses depois, onde o diretor trouxe também um pouco do Monstro da Lagoa Negra, que é um filme que ele gosta muito, mas que ele acha o final muito cruel, muito triste, desolador mesmo, assim. Então a Forma da Água seria uma maneira de corrigir esse final, né, de dar um outro rumo para a história da criatura. Então, com a história um pouco mais formatada, o Del Toro começou a trabalhar no roteiro do filme com a Vanessa Taylor e em um romance em paralelo com Daniel Krauss. Enquanto o filme, por razões óbvias, foca no relacionamento dessa mulher com a criatura e a conexão que eles têm, o elo que eles criam, o romance se preocupa em trazer um pouco mais de background para os personagens e explorar também a mitologia da criatura, né, de onde ela veio, para onde ela vai, por que ela vai, por que as pessoas querem ela. Então, dessa forma, a gente tem experiências complementares. Então, não vem me falar que você vai primeiro ler o livro porque não quer tomar spoiler, porque não tem essa de spoiler, uma coisa complementa a outra. A Adriana do Redatório de Merda fez um vídeo maravilhoso sobre o filme, focando no principal tema de A Forma da Água, que é a aceitação das diferenças. Não deixem de assistir, vou deixar o card aqui em cima pra vocês verem logo depois desse vídeo. Não percam do radar porque ficou show. E eu trouxe então 3 motivos pra você ler A Forma da Água, não deixar o livro passar em branco só porque você viu o filme, se apaixonou pelo filme e acha que não tem mais nada pra acrescentar. Na medida do possível, esse vídeo não tem spoiler, mas mesmo assim recomendo que você assista o filme, até porque ele tem, sei lá, 2 horas só. E é o tipo de história que vale a pena você sentar, escutar e assistir principalmente, né? Com todos os recursos maravilhosos que o Del Toro acaba colocando no filme dele. Eita, homem que tem controle da história, hein? Motivo número 1 é a alternância de narrador. Esse é um recurso, assim, já bem utilizado na literatura hoje em dia, só que, principalmente considerando o filme e a proposta do romance, né, como um livro complementar, eu acho que é um recurso fundamental. Porque o livro traz muito mais profundidade para os personagens por conta do tempo que ele tem para te contar a história de cada um, e entre uma linha de diálogo e outra, que no filme é tipo 2 segundos, tem muita coisa que acontece, tem muita coisa que acontece dentro do personagem, tanto de um quanto de outro. Então esse é um tipo de recurso que acaba sendo muito útil no livro da Forma da Água. O maluco do Strickland, por exemplo, que no filme ele é mega escroto, antagonista da porra toda. No livro, ele é mais um personagem que tem o dia a dia dele, tem a família, tem os problemas, tem as crenças dele, e ele é mais uma pessoa que tá envolvida na captura dessa criatura, mas que ele tem um trabalho pra cumprir, muito mais do que simplesmente ser um cara ali de roupa social que tá dando com um porrete na criatura. Então, além de, às vezes, a gente ter pontos de vista diferentes da mesma situação, a gente também tem acesso a sentimentos e pensamentos particulares, o que faz a gente também entender as reais motivações por trás das ações de cada um, né, e as tomadas de decisões de cada um. Ah, não posso esquecer também que tem alguns trechos muito curtos que é o pensamento da criatura, e aí não tem ponto, não tem vírgula, não tem nada, assim, é só um fluxo contínuo, e é legal porque ajuda a gente a ver como é que a criatura pensa. O que me leva ao segundo motivo, que é o Deus Branquia. Eu não lembro se o filme chama a criatura dessa forma, mas no livro, já de cara, é nomeado como Deus Branquia, um deus ali, uma criatura que é capturada na Amazônia, aqui no Brasil, como ordem de um general que quer essa criatura dentro dos laboratórios americanos. Quem vai capturar essa criatura, pessoalmente, é o Strickland, junto de uma equipe dele. E de início ele acha que é uma lenda, mas com o passar do tempo e entrevistando algumas pessoas, e também quando ele encontra a criatura, ele vê que é um organismo vivo, é uma espécie de homem-peixe que come, respira. Uma informação importante é que no passado haviam mais criaturas como esse Deus Branquia, mas a ganância dos homens fez com que ele entrasse numa espécie de extinção. Então, esse é meio que para ser o último exemplar da espécie, e ele então é capturado e levado para o laboratório. Tanto no livro quanto no filme eu tive uma impressão bem mitológica acerca desse Deus Branquia
e da fixação e da relação da Elisa com ele. Em termos de mitologia mesmo, a gente venera deuses que representam alguma força específica que a gente quer internalizar e quer que ajude a gente em algum momento específico. Então, uma deusa da guerra ajuda a gente em um momento de estratégia, de sabedoria. Um deus de força faz com que a gente tenha energia para lidar com uma situação difícil. Uma deusa de caça ajuda a gente a focar num objetivo. Então, pra mim, foi bem fácil entender por que a Elisa, justo a Elisa, se identificou tanto e tão rápido com essa criatura. Mesmo que ele tivesse em uma posição de inferioridade, de cativeiro ali na frente dela e que ela fosse alguém que pudesse libertá-lo. Ela se via nessa figura, se sentia completa, se sentia aceita na presença dele, um nível de compreensão que ela nunca teve. Até tem um determinado momento do livro em que ela, pensando, ela comenta com a gente, o leitor, como os homens da vida dela, que ela já se envolveu romanticamente com alguns, como esses homens sempre trataram ela como um animal, como se a fala fosse a única coisa que separasse a gente dos animais. Então, uma criatura que não fala, uma pessoa que não fala, não seria nada além de um animal. Isso é muito triste de você ver e pensar, mas é a realidade da Elisa. Como se a fala fosse a única forma de você se impor, mas não. O Deus Branquia mostra isso pra Elisa, embora o mundo não tenha mostrado nunca. Mano, se ele falasse, ele ia ser tipo God of War no negócio. Ninguém ia bater com um cacetete nele, eu tenho certeza disso. E o terceiro motivo é a profundidade e os dilemas dos personagens. Tá um pouco relacionado ao primeiro item que eu falei antes, mas assim, na verdade, em cada oportunidade que tem o Daniel Krauss, ele coloca alguma frase, alguma coisinha que faz a gente entender um pouco mais do espectro do personagem. Ele traz ali o dia a dia da Zelda com o marido que só matando, sinceramente. O melhor amigo da Elisa, que é um artista com uma alma muito delicada, mas muito incompreendido, que encontra uma dificuldade muito grande de se expressar na sociedade em que ele tá. A própria Elisa, né, os pensamentos que jorram naquela cabecinha que nunca viram palavras, porque ela não consegue falar, mas que, independente disso, viram atos de amor e de veneração profunda dela pela criatura. E além dos personagens secundários, o livro ambienta a Guerra Fria e alguns dos problemas sociais, como racismo e homofobia. Seja em algum comentário sobre o fato de Deus ser mais parecido com um homem branco do que com uma mulher negra, ou seja num gesto de dispensa, quando uma pessoa manifesta carinho por alguém do mesmo sexo e a pessoa fala, sai daqui que isso aqui é um lugar de família. Então é assim, é muito doloroso, cada um dentro do seu espectro, né, da sua realidade, e que é passível de debate. E eu acho que, na verdade, é o ponto principal do livro e do filme, assim, é realmente a aceitação de diferenças e de entender o outro como alguém que é completo por si e que você é a última pessoa no mundo que pode ficar julgando acerca de cor, de status social, de orientação sexual, ou seja o que for. Eu sei que muita gente vai perguntar, porque na verdade já perguntou quando eu fiz ali os posts nas redes sociais, mas eu não acho que tem que ler o livro antes ou depois. Você pode ler o livro antes de ver o filme, você pode ver o filme antes de ler o livro, tanto faz. Eu não acho que uma coisa tire a experiência da outra. Eu acho que talvez você se envolva mais com o livro depois que você vê o filme, mas também posso estar enganada, porque essa é uma experiência muito pessoal. É realmente uma expansão, né? Um complemento para a obra toda. De modo geral, eu curti a leitura, mesmo sem os recursos visuais maravilhosos do filme. A criatura é belíssima, todas as cores do filme, o figurino, a ambientação. Essa galera aí não tá de brincadeira mesmo, assim, Del Toro mesmo sabe fazer monstrinho como ninguém. Mas é isso que eu tinha pra comentar a respeito do livro hoje. São 3 motivos aí pra você não deixar ele passar em branco, mesmo que você tenha visto o filme. Então, se você já leu o livro ou se você ficou com interesse em ler, deixa aqui nos comentários as suas impressões. E eu acho que é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário e eu vejo vocês no próximo vídeo.